O Esperanto liberta o pensamento. Essa é a ideia de hoje. Gente, como assim o Esperanto liberta o pensamento? Gente, primeiro para você entender melhor, eu dei uma palestra sobre isso no Congresso Brasileiro de Esperanto do ano passado, em Esperanto, sobre isso, sobre o Esperanto libertar o pensamento. Estou aí há alguns meses querendo gravar um vídeo sobre isso, mas seria um vídeo longo, ia durar aí pelo menos uns 40 minutos. Mas aí eu cansei de esperar e vou gravar logo agora, sim, a ideia central dessa ideia, tá? É isso, a tese central, em poucos minutos aí para você poder já entendendo essa ideia, e aí eu vou digerindo também alguns argumentos e tudo mais, beleza? Depois vai ter aí o vídeo completo do Esperanto liberta o seu pensamento, tá bom? Então, da onde que vem essa minha ideia de que o Esperanto liberta o pensamento? Primeiro, o que é o pensamento, né? Então existem várias teorias sobre o que é o pensamento, mas todas as teorias, todos os psicólogos, os grandes expoentes da psicologia que falam sobre isso, de alguma forma eles colocam no meio de sua explicação a linguagem, tá? Então a linguagem, a língua, as palavras, de alguma forma governam os pensamentos, fazem parte do pensamento, são um instrumento por meio do qual o pensamento existe, tá? É mais ou menos essa a ideia geral que as grandes referências da psicologia falam, tá? Com algumas diferenças entre si, tá? Mas de modo geral sempre tem a linguagem no meio do caminho, tá? Então, por exemplo, Freud, ele fala do inconsciente, né, do subconsciente, na verdade, a tradução do alemão as traduções do Brasil falavam inconsciente, mas hoje é pacífico que a tradução melhor seria subconsciente. Enfim, o pensamento para Freud ocorre no subconsciente, e o pensamento nesse subconsciente é um amontoado de significados, tá? Então são esses significados, esses conceitos abstratos que estão no pensamento não, que estão no subconsciente, tá bom? Quando o pensamento lança um foco de luz sobre essa escuridão, ou seja, quando esse pensamento vem para a consciência, ele vem para a consciência por meio de uma linguagem, por meio da língua que você sabe, por meio da sua língua materna. Tá? Então, para Freud, você pensa por meio dos significados e você toma consciência desses significados por meio das palavras, tá? É mais ou menos isso. Para Skinner, que é uma outra grande referência da psicologia, o Skinner, que é criador do behaviorismo, né, do comportamentalismo também, chamado de comportamentalismo, ele fala que pensar, o comportamento de pensar, é semelhante ao comportamento de falar baixo, tá? Então eu posso gritar, vou gritar alguma coisa com significado, né? Eu posso gritar, por exemplo, deixa eu tentar pensar uma coisa neutra aqui. As mulheres devem ser respeitadas, tá? Então eu posso gritar, as mulheres devem ser respeitadas. Eu posso falar normal, as mulheres devem ser respeitadas. Eu posso falar baixinho, as mulheres devem ser respeitadas. Ou eu posso falar tão baixinho, mas tão baixinho, que só eu mesmo ouço. Ouviu? Foi eu pensando. Então essa é a ideia do Skinner, né? Então pensamento é como falar baixinho, portanto se dá também por meio das palavras. E aí, gente, obviamente que a psicologia, quando diz que o pensamento se dá por meio das palavras, não quer dizer que os neurônios, né, não quer dizer que as sinapses que vão de um neurônio para o outro são palavras, não são palavras que estão saindo de um neurônio para o outro, não é isso que está querendo dizer, né? As sinapses e os neurônios é uma parte muito concreta, muito fisiológica do pensamento, mas toda essa atividade neuronal que acontece aqui na nossa cabeça e que no fim das contas nós interpretamos como sendo um pensamento, ele é muito complexo, né? Então são várias sinapses, muita coisa acontecendo aqui, muita atividade elétrica acontecendo aqui, e que nós interpretamos como pensamento. Então, nesse meio do caminho entre a atividade neuronal, que é a base objetiva do pensamento, e a percepção que nós temos do pensamento, está a linguagem. Então, entre essa base muito concreta e essa base muito abstrata, essa dimensão muito concreta, essa dimensão muito abstrata do pensamento, existe a palavra, tá? Existe a linguagem, existem as frases.
de modo que a gente consegue se expressar por meio das palavras, a gente consegue pensar por meio das palavras, e é claro que eu estou falando de um tipo específico de pensamento. Eu posso também pensar por imagens, eu posso pensar num elefante cor-de-rosa voando num balão, num balão de ar quente, por exemplo, né? E aí eu estou pensando na imagem disso, não estou pensando exatamente em palavras, estou pensando em imagem. Então existem diferentes formas de pensar também, mas a maior parte dos nossos pensamentos, principalmente o pensamento que nos diferencia dos animais, ocorre por meio da linguagem, ocorre por meio das palavras, tá? É por meio da linguagem que a gente consegue argumentar, que a gente consegue tirar conclusões, que a gente consegue inventar histórias, que a gente consegue pensar história. Então é por meio das palavras que a maior parte do nosso pensamento acontece. Então, eu penso em língua portuguesa. Quem nasceu na Argentina pensa em espanhol, quem nasceu na Inglaterra pensa em inglês, tá? É isso. E por que eu digo que o Esperanto liberta o pensamento? Porque quando você aprende Esperanto, o Esperanto é uma língua que ela é muito flexível, tá? Tem um processo de derivação de palavras incrível. Então, por exemplo, comer em Esperanto é mangi, tá? Então, mangi é comer em Esperanto, tá? Lembra um pouco italiano? Mangiare, vamos mangiare, o macarone, famiglia, vamos... Então lembra um pouco, né, o italiano, mas enfim, mangi é comer em Esperanto, tá? Aí, se eu quero falar devorar, né, em Esperanto eu vou falar manjegi, tá? Então devorar em Esperanto é uma palavra que deriva da... Devorar em Esperanto é uma palavra que deriva da palavra comer, tá? E se eu quero falar, por exemplo, lanchar, eu falo manjeti. Então, lanchar em Esperanto é uma palavra que deriva da palavra comer também, tá? Em português não deriva, tá? E esse processo de derivação ajuda muito a gente, aqueles que estão começando a aprender Esperanto, a entender, entender as palavras quando elas são lidas ou faladas e a criar as suas próprias palavras, tá? Então isso ajuda muito, dá muita flexibilidade para falar Esperanto e te ajuda a aprender rápido Esperanto, inclusive, né? E existe também outras coisas da característica do Esperanto, né? Essa questão de derivação de palavras. Por exemplo, em português nós conseguimos algumas palavras, a gente consegue. Nós temos o substantivo e temos uma outra palavra que é o adjetivo de referência daquele substantivo, e temos uma palavra que é o advérbio, beleza? Então nós temos, por exemplo, feliz é adjetivo, felizmente, que é o advérbio, e nós temos felizardo, né, que é o substantivo, né, o cara que é feliz, tá? Esse processo em língua portuguesa não segue uma regra específica, a gente tem que aprender as palavras separadamente. Em Esperanto é fácil, você consegue derivar uma palavra da outra, então você consegue criar palavras, porque às vezes a palavra não existe exatamente, por exemplo, tá? É isso. Então existem palavras, muitas palavras, aliás, que existem em Esperanto e não existem em português. Veja só. Se o pensamento ocorre por meio de palavras, e existem palavras que existem em Esperanto e que não existem em língua portuguesa, então significa que algumas palavras, algumas ideias, alguns pensamentos eu consigo ter em Esperanto e não consigo ter em português, tá? Talvez dizer que eu não consigo ter em português, talvez seja muito forte. Na verdade, eu conseguiria ter em português, mas seria mais difícil, porque eu teria que criar uma palavra em português para aquele conceito, ou criar uma expressão, um conjunto de 2, 3, 4 palavras para designar aquele conceito, e esse processo é mais sofrido, é mais difícil, é mais demorado, não é intuitivo. Eu acho que esse é o ponto, não é intuitivo. Criar palavras em português não é intuitivo. Criar palavras em Esperanto é intuitivo. E se é intuitivo criar palavras, é intuitivo pensar algumas coisas em Esperanto, que em português não é tão intuitivo. Então, para pensar algumas coisas em português, você vai gastar um pouco mais de oxigênio e glicose, tá? É isso, tá? Porque o neurônio ele utiliza glicose e oxigênio para realizar os pensamentos, tá bom? Gente, bem resumido, é isso. Essa é a ideia. Este é o motivo pelo qual eu realmente acredito que o Esperanto liberta o teu pensamento, porque ele te permite pensar coisas antes impensáveis, tá? E é isso. Depois eu vou preparar a palestra completa sobre isso, um vídeo completo sobre por que eu acho que o Esperanto realmente liberta o pensamento. Tenho certeza de que você vai gostar, tá bom? Deslarevido! E aproveita para assistir um destes vídeos que está aparecendo nessa tela.